O Rock in Rio chegou ao final, o que significa uma tristeza para algumas pessoas e para outras até um alívio. A edição de 2024, que tinha tudo para ser uma grande homenagem ao histórico Rock in Rio de 1985, foi uma edição que preferiu testar, explorar, errar e arcar com as consequências de algumas dessas decisões, como o vazio Dia Brasil. O segundo fim de semana do Rock in Rio pareceu uma caricatura do que esse festival, que é um dos maiores festivais do mundo, já foi um dia. E será que essa aposta de ser mais abrangente valeu a pena? Ou isso foi só uma desculpa para uma edição que, na verdade, não conseguiu fazer tudo o que queria fazer? Nesses vídeos aí que eu soltei sobre o Rock in Rio nessas últimas semanas, eu falei várias vezes sobre os motivos da organização não colocar as bandas de metal como o público esperava, falei das questões mercadológicas, das questões de logísticas das bandas, a questão da marca do evento e do nome Rock in Rio, mas toda essa história também tem um outro lado, e o outro lado da moeda foi um tapa na cara de um festival que disse colocar no line-up um dia dedicado só a artistas nacionais como uma grande celebração, mas que deixou um gosto de problemas de bastidores que resultaram num dia só com artistas brasileiros, que ficou parecendo um dia reciclado no Rock in Rio. É impossível de ver o Dia Brasil e o jeito como ele ocorreu e não perceber o quanto esse dia ficou deslocado do festival inteiro. Aliás, sendo bem sincero, o segundo fim de semana do Rock in Rio vai ficar na história como um patinho feio de todo o legado que esse evento tem. Salvo aqui pouquíssimas atrações, tudo que a gente viu nesse fim de semana soou estranho e meio deslocado. O boato que circula sobre isso é que desde o dia 19 de outubro de 2023 já tinha um burburinho de que o Rock in Rio queria trazer o AC/DC pro Rock in Rio, pro dia que se tornou o tal do Dia Brasil. Essa banda teria feito total diferença, primeiro porque é um colosso do rock, e segundo porque o AC/DC tava lá em 1985 quando o Rock in Rio surgiu, e por isso faria total sentido com uma edição que celebra os 40 anos do evento, e logo um headline desse tamanho ia puxar mais uma série de bandas que justificariam mais um dia de rock no Rock in Rio. Que teria poupado uma grande dor de cabeça pro festival. Se o AC/DC tivesse vindo e outras bandas estivessem nesse line-up, ninguém ia ficar reclamando que não tem rock no Rock in Rio. 2 diazinhos de rock iam deixar todo mundo feliz. Ninguém pediu muito mais do que isso. Só que a organização acabou não conseguindo fechar negócio e a teoria diz que por isso o tempo foi ficando mais curto e eles acabaram não conseguindo montar um line-up coeso sem um grande headline pro que se tornou o tal do Dia Brasil. Outra coisa que aumenta a desconfiança com esse Dia Brasil foi a própria data, né? Dia 21 de setembro, que é um sábado. Faz algum sentido fazer um dia totalmente experimental só com artistas brasileiros no que é o melhor dia para vender ingressos? Não faria sentido a organização apostar que o Dia Brasil ia dar tanto público assim a ponto de colocar essa data no sábado, que é um dia onde um volume maior de pessoas pode ir até o evento. O fato de essa data ter ficado no sábado fez parecer ainda mais que o Dia Brasil foi só um acidente, que não era para ele estar ali. Pensa bem, gente, faria muito mais sentido ter colocado o Ed Sheeran e o Will Smith, por exemplo, no sábado, na tentativa de puxar mais público, né? Do que colocar o Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Djonga e Carol Conká. É um raciocínio ainda mais lógico quando você para pra pensar que no sábado não tinha nenhum artista internacional e que as pessoas pagaram R$700 de ingresso para ver artistas que eles já vêm aqui no Brasil todo santo dia. Isso provavelmente afetou a venda de ingressos e pra mim é uma sacanagem você cobrar um ingresso caro desses para as pessoas que já veem essas atrações, às vezes até no Rio de Janeiro mesmo, para shows que tem apelo nacional. Na verdade, elas estavam pagando bem caro só para falar que estavam no Rock in Rio e garantir uma selfie lá dentro, porque tem alguns desses artistas aí que, dependendo do lugar de onde você estiver, o ingresso do show deles é R$50, mas o Rock in Rio fez o público pagar quase R$800 por artistas que já são às vezes até daquela região. O próprio dia do trap, quantos daqueles artistas do funk ali já não fazem show de quinta a domingo no Rio de Janeiro por um ingresso bem mais acessível? Mas pelo menos no dia do trap você teve algumas atrações internacionais que justificavam o cara pagar um preço tão caro. O resultado foi um dia no mínimo estranho, apesar das homenagens do samba terem sido até legais e muitos daqueles artistas que passaram por ali merecerem a admiração do público. De fato, uma roda de samba no palco do Rock in Rio foi bem anticlimático e a energia do samba naquele palco simplesmente pareceu que não se encaixava e nem que pedia uma estrutura daquele tamanho. Esse dia foi marcado com um monte de problema também e por repetições de artistas que já tinham tocado em outros dias. Teve, por exemplo, o tal do Pra Sempre Trap,
que estava marcado para as 3h30 da tarde e acabou atrasando mais de 1h30 por causa de problemas técnicos. Aí a galera começou a vaiar, né? E isso ainda bagunçou quase todos os shows do Palco Mundo pelo resto do dia. E mais uma vez, MC Cabelinho, Felipe Ret, K-Black, Matuê, Orochi e Veiga apareceram no palco com um atraso enorme depois das 4h30. Quando o Lulu Santos subiu no palco Sunset para mandar Tempos Modernos, a Daniela Mercury ainda estava tocando no show do Pra Sempre MPB no Palco Mundo. O som mais alto do outro palco acabou atrapalhando quase toda a performance do Lulu Santos. E assim, o que agrava a pessoa pagar por esse ingresso era que cada artista apresentava 3 músicas e chamava um outro convidado, e aí fazia um dueto com ele. Daí esse artista assumia o palco por mais umas 3 músicas e assim por diante. A ideia é até legal, até pra conseguir colocar tantos artistas nacionais no mesmo palco, né? Só que se você é fã de um deles e vê o cara tocar só 3 músicas, você vai ficar bem frustrado. E muita gente reclamou que não tinha a Anitta aqui, que como a gente sabe já disse que não bota mais o pé no Rock in Rio, assim como reclamaram que a Ludmilla também não apareceu nesse dia. Isso porque ela teve problemas na primeira noite do Rock in Rio com a produção do evento e simplesmente cancelou a participação dela no Dia Brasil. Aí olha a bagunça, assim como tinha o Pra Sempre Trap, também tinha o Pra Sempre Sertanejo, que contaria além de outros nomes com o Luan Santana, que teve que abortar a participação dele, porque com o atraso do Trap, ele não pôde ficar pra tocar, porque ele tinha um outro show pra fazer lá em Santa Catarina, que vocês sabem, né? O sertanejo é muito bombado, tem muito show, e quem pagou o ingresso pra ver o Luan Santana, dançou. Pra quem não sabe, o cachê dele gira em torno de mais ou menos aí uns 650 mil reais a 1 milhão atualmente. Quem fez valer o ingresso do dia foram o Chitãozinho e Chororó, que receberam Ana Castela, Simone Mendes e o Júnior. Pelo menos Chitãozinho e Chororó têm um prestígio nacional e fizeram um karaokê com o público quando cantaram Evidências. E nessa loucura de dizer que não te quero. Até teve também o Pra Sempre Rock com o show do Capital Inicial, Detonautas, NX0, Pitty e Tony Garrido. Mas assim, né? Aqui não seria uma boa oportunidade de dar um espaço pra Crypta, pro Black Pantera? Eu gostaria de ver um feat que mostrasse versatilidade desses artistas e que de fato fosse abrangente sobre o que é de fato rock no Brasil, e não só uma pequena parcela dele. Nessa que foi uma das poucas edições onde a gente não teve o Sepultura, aqui caberia pelo menos uma homenagem às bandas que vão levar esse legado pra frente, né? Aí você teve shows ao longo desse fim de semana que foram meio vergonhosos, né? Mais uma vez o Rock in Rio chamou Luísa Sonza pra tocar, mesmo depois da participação dela no Rock in Rio de 2022, que foi assim, bem questionada. Ela foi dessa vez premiada tocando no Palco Mundo. O Akon tentou fazer um show experiência e aí tentou se colocar dentro de uma bolha inflável que estourou logo depois que ele apareceu. E ele ainda por cima chamou o Rio de São Paulo. Aliás, falando nisso, voltando lá pro dia do rock, a apresentação do Journey, que tiveram vários momentos questionáveis, ainda tá rendendo, tá? Os caras escolheram mal pra caramba o repertório e entregaram uma apresentação do Arnel Pineda bem aquém do que ele consegue fazer. Agora o próprio Arnel Pineda tem feito um drama enorme nas redes sociais e chegou a fazer um post dizendo que para as pessoas que sempre quiseram ele fora da banda e para quem quer ele fora, que é só deixar um comentário no post dele dizendo isso, que se chegar a 1 milhão de comentários dizendo essa parada, que ele realmente vai sair. E esse post é embasado na apresentação do Journey no Rock in Rio. Um drama inacreditável, né? Na minha opinião, ele tá querendo mais aparecer e chamar atenção do que qualquer outra coisa. O Arnel Pineda é um cara que canta pra caramba, mas teve o azar de estar num dia ruim e de viver eternamente à sombra do Steve Perry. Só isso. Enfim, essas e outras coisas que aconteceram justificaram a baixa venda de ingressos do Dia Brasil, que pareceu ser só um acidente. Realmente não parece que o Rock in Rio queria fazer isso, e eu acho muito difícil, para não dizer impossível, de eles tentarem fazer isso outra vez. Pagar quase R$800 em um ingresso pra ver um monte de show nacional só porque você tá no Rock in Rio, mano, isso aí não faz sentido, né? E aí a gente é obrigado a concordar com a galera do rock quando diz que se tivesse colocado umas bandas de rock aqui, teria dado muito mais certo. E de fato, nesse caso aqui, de Dia Brasil, se o problema foi não ter fechado com o AC/DC e por isso eles desistiram de uma segunda data de rock, teria sido melhor até ter escolhido um headline menor do que ter feito essa data dessa forma em pleno sábado. Convenhamos, se coloca nesse sábado de Dia Brasil um Offspring da vida, uma Chemical Romance, Green Day, um Paramore, um Red Hot Chili Peppers, não precisava nem ter heavy metal. Se colocasse artistas internacionais desse calibre, mesclando com os nacionais, com certeza esse dia não ia ter uma venda tão baixa de ingresso. O que justifica a pessoa pagar tão caro
não é ela tá no Rock in Rio, mas sim ela ter acesso a uma atração internacional que ela normalmente nunca teria estando aqui no Brasil. Colocar só artistas brasileiros é o contrário disso. O segundo fim de semana do Rock in Rio foi bem estranho, na verdade. O festival teve pontos altos até, com o show da Cyndi Lauper, da Katy Perry, da Mariah Carey e outros. Mas de maneira geral, tiveram muitos shows com vários momentos de marasmo, um público que ficou introvertido em alguns momentos e muitos espaços vazios em uma área de 385 mil metros quadrados que ficou difícil de preencher sem chamar totalmente o interesse do público. Muitas atrações repetidas e um ingresso caro que é injustificável para um dia dedicado ao Brasil. Ficaram aí algumas lições pro Rock in Rio, né? A primeira é que de fato o rock tá em baixa mesmo, mas ninguém fica pedindo para fazer um Rock in Rio só de rock. Só fazer um line-up decente é o suficiente. Com certeza, mesmo estando em baixa, o engajamento e o apelo por atrações internacionais é maior do que um dia inteiro de ingressos gourmetizados a quase R$800 para ver artistas nacionais. E ficou a lição também pra gente, não dá para ter expectativa com um evento que claramente contrata o que a massa quer ver e não aquilo que a gente espera ver. Se você quer uma coisa mais especializada, vai ao Bangers, vai ao Notfest e não crie expectativa com um evento que é um grande negócio que não liga tanto assim pra música. É entretenimento, uma máquina de fazer selfies que leva muitas pessoas pra lá só pelo prazer de falarem que foram ao Rock in Rio. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você foi ao Rock in Rio de 2024? Gostou do que viu lá? Pretende ir à edição de 2026? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!